A Patrícia, ela é sócia da Liberato Corretora de Seguros, especializada ali em seguros de previdência, de vida e previdência, atuando em Curitiba há 4 anos. Formada em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, com especialização em Direito Empresarial pela FGV, construiu uma carreira como advogada empresarial com atuação em contratos e sucesso patrimonial antes de migrar, de fato, para o mercado de seguros. Casada e mãe do Arthur, de 5 anos, Patrícia mora em Curitiba há 25. É apaixonada pela família, pelo trabalho, por viagens e pelo esporte de raquete, especialmente tênis e pedal. Entre as suas curiosidades, foi campeã catarinense de pádel na categoria amadora feminina em 2025 e é membro da Igreja Presbiteriana. Sua frase de inspiração é: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. Patrícia, com você. Bom dia, pessoal. Bom, falando um pouquinho da persona, Patrícia, né, como o Josué falou, obrigada pela apresentação. Eu sou Patrícia Liberato, sou casada, tenho um filho de 5 anos, sou apaixonada por esporte de raquete, pela minha família e também adoro viajar. Inclusive, quem puder ir com o Josué, ele sempre está me auxiliando nas minhas viagens. É, Bom, de formação eu sou bacharel em Direito e tenho MBA pela FGV em Direito Empresarial, né? E também fiz especialização em planejamento financeiro, mas eu me dedico hoje especialmente à ferramenta do Vida e Previdência, né? Que é uma ferramenta muito específica e como atuação profissional, atuei em diversos escritórios, atuei também com diversas seguradoras, fui específica de uma seguradora, hoje eu sou multimercado, né, e recebi algumas premiações, né, protegi por mais de 100 semanas consecutivas famílias e profissionais, pelo menos 3 por semana, e também recebi agora uma premiação internacional, uma viagem para Madrid, sprint premiado. Bom, sobre o que vamos falar hoje. Seguro em vida, um investimento em você. Você já parou para pensar nisso? Você já encarou, né? O Rafa falou um pouquinho ali do nosso planejamento financeiro. O seguro de vida, ele é um investimento também em você. Todo mundo linka muito, pode passar, por gentileza. Todo mundo linka ele só com o fator morte. Mas hoje a gente protege o que é o nosso maior patrimônio. E qual é o seu maior patrimônio? Pode passar. Seu maior patrimônio não é sua casa, não é seu carro, mas a sua capacidade de gerar renda, que compra tudo isso, que mantém tudo isso. Então, a sua capacidade de gerar renda é o seu maior ativo. E é o bem mais precioso aí, você e sua família, com certeza. Dando um exemplo prático aqui, se uma pessoa de 40 anos ganha 15 mil por mês, pretende trabalhar por mais 25 anos, ainda produzirá mais de 4,5 milhões em renda futura. E a pergunta é: esse patrimônio todo que você vem construindo, ou que muitas vezes você já construiu, ele está protegido? Então, complementando um pouquinho até o que o Rafa falou, porque a gente trabalha até, inclusive, em parceria, linhas complementares, a gente tem uma regra de distribuição, né? O alicerce do futuro, ele se baseia muito nessa distribuição ideal de um planejamento financeiro. Então, 70% a gente destina, normalmente, claro, não é uma regra tão eu digo rígida, mas em geral 70% ao presente, 20% ao futuro. Os especialistas indicam que de 5 a 10% a gente deve destinar para a nossa proteção e para a proteção também do nosso patrimônio. O que que nós controlamos hoje? A gente controla hoje uma alimentação balanceada, uma atividade física, não ter vícios, a gente faz essas escolhas. O que que nós não controlamos? Diagnósticos de doença, fatores genéticos hereditários, acidentes de trânsito ou de trabalho. Então, quando um desses imprevistos acontece, a gente tem o que a gente chama de morte econômica, quando a interrupção da sua renda supera, inclusive, a sua reserva de emergência, que é tão importante como o Rafa falou lá.
E como que é o seguro de vida moderno para proteger tudo isso? Hoje as pessoas estão muito focadas na sua qualidade de vida, na sua proteção em vida. Esse é o nosso grande foco. Claro que a gente se preocupa também com quem fica, mas é um grande foco dos profissionais. Doenças graves, você vai estar trazendo um capital mais imediato para um melhor tratamento, para que você não tenha que, né, às vezes não está tão bem para realizar seu trabalho. Uma invalidez, ela é muito linkada a uma possibilidade de aposentadoria. Eu tive casos próximos a uma tetraplegia, dando um exemplo prático para vocês, e a gente precisa garantir um padrão de renda para uma pessoa em caso de uma possibilidade de invalidez. E dignidade financeira é que num afastamento temporário você precisa focar na sua recuperação. Então, o seguro de vida, ele funciona sempre como uma recomposição de renda, o capital de sobrevivência. Também a gente pode trazer o seguro de vida como uma eficiência de sucessão, né? Então, você pode complementar uma holding, você pode trazer um capital para quitação de indenização de cotas sociais entre sócios em caso de falecimento de um ou outro e não causar uma descapitalização empresarial. Até porque o inventário, ele é lento, burocrático, cheio de impostos e a gente não tem a liquidez que o seguro de vida pode atribuir aí. A estrutura do sucesso, né? Então, complementando também o que o Rafa falou, a gente precisa proteger, né? Fazer uma gestão de tranquilidade real ali, né? Não espere um imprevisto acontecer para que a sua reserva e gastar toda a sua reserva, inclusive, é claro que ela também serve para isso, para uma gestão de riscos, mas você pode prevenir isso de uma forma muito barata e tranquila. E garanta também uma base para que seus investimentos possam continuar crescendo, para que numa primeiro imprevisto você não ataque justamente os seus investimentos. Então, planejar é gerenciar riscos com liberdade. E quanto custa? Todo mundo pergunta, e quanto custa um seguro de vida? Mas talvez a pergunta correta seria: quanto custaria para a minha família ou para a minha empresa ficar sem a minha renda? Então, o seguro não elimina riscos, ele elimina o impacto financeiro dos riscos. Reflexão que eu trago aqui para vocês. Se sua renda parasse amanhã, por quanto tempo o seu planejamento financeiro continuaria funcionando, né? Então, indico aí fazer um planejamento financeiro com o Rafa e uma possibilidade de ferramentas aí comigo também. Minha missão aqui não é apenas vender apólices. Então, é ajudar pessoas a protegerem aquilo que levaram anos para construir. Então, o seguro de vida ele não é um investimento para o fim da vida, é um investimento em você, nos seus sonhos, na sua família e no seu futuro. Obrigada, né? Eu sou Patrícia Liberato, corretora de seguro vida e previdência, e fico à disposição de vocês aí. Perfeito, Paty. Parabéns mais uma vez pela apresentação. E me conta por que o BNI. Bom, o BNI, para mim, além da conexão global, que eu falei lá no início, eu acho que nos ensina muito sobre relacionamento, fazer networking e ter referências qualificadas também. E aqui eu tenho certeza que a gente consegue ter profissionais também para trabalhar em conjunto muito qualificados. Então, isso para mim é algo super importante, até para levar boas ferramentas para os meus clientes.